A reflexão que eu quero trazer hoje está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 17. É um texto conhecido, mas eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração, porque primeiro ela veio de Deus para nós. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: Diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: Chama. Chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: Por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: Não, meu senhor. Homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Meu querido, quando eu estava pedindo a Deus uma palavra, aí o Senhor me trouxe a lembrança dessa palavra, Ele trouxe ao meu coração essa palavra. Tem algumas coisas aqui muito interessantes, e o primeiro lugar que aquela mulher era de Sunem. Sunem era um caminho de passagem ali por onde Eliseu sempre passava. Enquanto ia fazendo a obra do Senhor, ele costumava passar por ali. E Sunem é interessante, que significa lugar de descanso ou repouso. Então já dá para perceber que aquele lugar era um lugar tranquilo, aquele lugar era um lugar de descanso, aquele lugar era um lugar de repouso. E eu acho interessante que aquela mulher, a Bíblia vai descrever ela como uma mulher rica. E isso é interessante porque vai nos dar o detalhe de como era aquela mulher. A gente muitas vezes olha para uma pessoa e julga pela sua situação financeira, julga pelo seu grau de escolaridade, julga por todas as formas como a pessoa seja. A gente olha e julga a forma da pessoa se vestir. E se o texto parasse aí e dissesse apenas que aquela mulher era rica, a primeira coisa que pode vir a mim e a sua mente é que aquela mulher não precisava de nada. É que aquela mulher não tinha falta de nada. E justamente o significado da cidade com o estado daquela mulher tem muito a ver. Aquela mulher era rica e aparentemente ela não tinha falta de nada. Tudo que ela precisava, aos olhos humanos, ela tinha. Mas aquela mulher, um dia, viu Eliseu. E ao ver Eliseu, ela percebeu que aquele homem, ele tinha algo diferente. E ao perceber isso, ela falou com seu marido. E uma vez que Eliseu passou ali, ela o constrangeu para que pudesse ir à sua casa e se alimentar naquele lugar. A gente percebe que ela fez aquilo porque havia uma bondade no seu coração. Aquela mulher era uma mulher bondosa. Não havia o interesse de receber uma bênção do profeta. Mas simplesmente aquela mulher era uma serva. Mesmo sendo tão rica, o que ela queria era servir ao homem de Deus. Meu querido, e continuando, ao perceber que aquele homem que sempre passava por ali era um homem de Deus, ela chega e conversa com seu marido e diz assim: olha, eu tenho percebido que aquele homem é um homem de Deus. Vamos fazer um local para quando ele vir, poder repousar, poder ter descanso. E ali o seu marido concordou. E eu vejo que essa mulher também, ela era uma mulher sábia. Porque antes de tomar qualquer atitude, de tomar qualquer decisão, ela consultou ao seu marido.
E eu acho bonito a forma como ela se comporta, a forma como ela se apresenta. E ela diz assim, vamos fazer um quarto aqui em cima, vamos mobiliar com o que for necessário. E a Bíblia nos dá cada detalhe. Vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira e um candeeiro. É interessante que aquele quarto tinha exatamente o que Eliseu necessitava. Tinha uma cama para ele poder repousar, tinha uma mesa para ele poder se alimentar e tinha um candeeiro, que representa a presença do Espírito Santo. Meu querido, e Eliseu, sendo tão bem tratado, ele quis retribuir aquela bondade daquela mulher. Só que mesmo sendo um homem de Deus, ele não conseguiu perceber o que aquela mulher tinha falta. E aí ele pediu que Geazi fosse até aquela mulher e perguntasse, o que eu posso fazer por você, tendo em vista que você tem nos tratado com tanta bondade, com tanta abnegação, o que eu posso fazer por você? E ela falou, eu habito no meio do meu povo. E aqui me diz algo muito interessante. Aquela mulher, por estar no seu lugar de repouso, e muitas vezes nós também somos assim, as coisas aparentemente estão tranquilas, a gente se acostuma com a situação em que nós estamos vivendo, a gente até tem sonhos dentro da nossa alma, tem sonhos dentro do nosso coração, mas chega um momento em que você se acostumou. E talvez pense, talvez Deus ainda não me deu porque Ele não queira me dar. E talvez dentro do seu coração você se contentou com aquilo. Você se contentou simplesmente em viver a sua vida de forma tranquila. Eu estou bem. Praticamente ela disse isso. Eu tenho o que eu preciso. Eliseu ainda perguntou para ela, tem algo que eu possa falar ao rei ou algum comandante? E aquela mulher disse, eu habito no meio do meu povo. Ou seja, eu estou no meu lugar de descanso. Eu estou no meu lugar tranquilo. Talvez aquela mulher sonhou muito ao ponto de perder a esperança. Talvez durante a sua caminhada, durante a sua jornada, você sonhou com tantas coisas. E no meio do caminho você parou e pensou assim, não, Deus não vai querer que eu viva isso. Não que você pense que Deus seja ruim, mas talvez você pense assim, não é a vontade de Deus para a minha vida. E eu acho interessante que Eliseu ainda ficou ali tentando ver o que aquela mulher precisava. E aí Geazi, que estava ao lado de Eliseu, percebeu algo que Eliseu não percebeu, que aquela mulher também não percebeu. Geazi percebeu que aquela mulher não tinha filhos e que o marido dela já era velho. Hoje nós vivemos numa sociedade em que as mulheres são independentes, trabalham, ajudam no sustento da sua casa, algumas provêem a sua casa, mas se a gente for olhar para a realidade daquela época, por mais que aquela mulher fosse rica, em algum momento, tendo o fato de que Geazi deixa claro que aquele marido dela, o esposo dela, era já de idade, em algum momento ele poderia faltar. E não tendo filhos, aquela mulher estava desamparada, poderia ficar desamparada. Meu querido, às vezes a gente se acostuma com as situações. E Deus, que sonda o nosso coração, que sabe a necessidade da nossa alma, muitas vezes Deus não nos dá exatamente aquilo que a gente quer, porque Ele sabe que não é aquilo que a gente precisa. Mas em algum momento chega o tempo em que Deus olhou para aquela mulher e disse, mesmo você sendo rica, mesmo você tendo tudo, talvez hoje você pense, olhe para você e diga assim, eu estou bem. Eu tenho minha boa formação, eu tenho meu bom emprego, eu estou casada, eu estou bem. Ou talvez você é homem e pense assim, eu também estou bem, tenho meu emprego, tenho minha família, tenho a minha esposa. Eu tenho tudo que é necessário, eu estou no meu lugar de repouso. E de repente o Senhor olha para você e diz assim, você está necessitando de algo que somente eu posso suprir. Meu querido, não foi Eliseu que supriu a necessidade daquela mulher, não foi Geazi que supriu a necessidade daquela mulher, não somos nós como seres humanos que podemos suprir a necessidade que há na tua alma, mas o Espírito Santo de Deus que
te conhece, que te contempla, nessa noite, ele me trouxe aqui para te dizer que ele sabe aquilo que a tua alma necessita. Ele sabe que muitas vezes você sonhou tanto, mas que chegou um tempo que você disse, você se esqueceu daquele sonho. Aquele sonho que talvez você tinha na infância. Aquele sonho que talvez em oração você pediu a Deus e depois você se esqueceu que tinha falado com Ele. E o Senhor está atento nessa noite com os olhos voltados para você. Assim como naquele momento ali, Geazi olhou para aquela mulher e viu, ela precisa de algo. Da mesma forma, o Senhor olha para mim e para você e sabe a necessidade que a nossa alma tem. A necessidade que o nosso coração tem. E aí Eliseu vai e chama aquela mulher novamente. Ela se põe à porta e ele diz assim, olha, daqui a 1 ano você terá um filho. E aquela mulher, talvez, a Bíblia não vai nos relatar, mas vamos conjecturar, que talvez ela pudesse procurar com seus recursos. Há muito tempo atrás, talvez ela tivesse procurado ter filhos. Talvez ela tivesse procurado os melhores médicos da sua época. Talvez ela tivesse procurado no que era disponível na sua época ali, uma forma de ter filhos. E talvez a desesperança chegou no coração dela. Porque ao ela falar assim, não minta para mim, não minta. Não me engane. Não minta para tua serva. É como se ela dissesse, eu já sonhei tanto com isso. Eu já sofri tanto. Não traz esperança ao meu coração que talvez você não possa cumprir. Só que, meu querido, Eliseu não falou por ele. Eliseu falou, inspirado pelo Espírito Santo. Aquela palavra, eu vou repetir novamente, não veio de Eliseu para aquela mulher, mas veio de Deus para aquela mulher. Aquela mulher não pediu ao profeta que quando ele estivesse na casa, não fez uma moeda de troca. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der um filho, eu vou fazer um quarto aqui para o teu servo poder repousar. Aquela mulher não fez barganha. Aquela mulher não fez chantagem emocional. Ela simplesmente teve um coração disposto a servir. Ela não reclamou. Ela não chegou e disse assim, eu não tenho filhos. Que triste sou, meu marido já é velho. Queridos, conforte. É isso. Se você pudesse contemplar. Eu imagino aquela mulher ali, eu ouvi aquela palavra que era o seu sonho. Imagine algo no seu coração que você deseja tanto, mas que humanamente é impossível. E de repente o Senhor usar alguém ou falar com você e dizer, vai acontecer. E a reação dela é uma reação que todos nós teríamos. Não minta para mim. Eu já tentei tanto. Eu já busquei tanto. Eu já tentei de tantas maneiras e eu não consegui. Eu estou bem assim. Não crie falsas esperanças no meu coração. Mas deixa eu te dizer, Deus não é um Deus que brinca com seu coração. Deus não é um Deus que brinca com seus sonhos. Ele é um Deus que tem o prazer de abençoar os seus filhos. Ele é o Deus que contempla aquilo que muitas vezes nós não falamos para ninguém. A gente não vê relatado para aquela mulher que ela em algum momento até falou com o marido que queria um filho. A Bíblia não nos deixa claro, mas o que nos mostra dessa mulher nos traz grandes ensinamentos. Tem coisas que é você e Deus. E o Deus que te conhece no profundo da tua alma. E o Deus que te conhece na tua essência. E o Deus que te conhece os desejos da tua alma. Nessa noite, Ele olha para você e contempla aquilo que você precisa. Talvez você tenha o mesmo sonho que essa mulher de ter filhos. Talvez o seu sonho é de constituir uma família edificada, solidificada no altar. Talvez o teu sonho é simplesmente ter a tua saúde restaurada.
E talvez você olhe e pense, meus sonhos são grandes demais. Meu querido, grande é o Deus que pode fazer com que aquele sonho que você tem se torne real. Não para satisfazer o teu ego, não para satisfazer o teu querer ou a tua vontade, mas simplesmente porque ele olha para você e diz assim, agora chegou o momento. Talvez não deu certo antes, talvez não aconteceu antes, porque o Senhor tem um tempo determinado. Eu acho bonito, porque a palavra do Senhor, e até nas palavras a gente vê que o cuidado que o Espírito Santo de Deus teve em inspirar. Para tudo existe um tempo determinado. E o que eu quero te dizer nessa noite, e que você saia com o coração aqui nessa noite, sabendo que o tempo determinado por Deus na tua vida chegou. Mas simplesmente, meu querido, seja como aquela mulher. Tenha as mesmas atitudes daquela mulher. Primeiro, esteja disposto a servir ao Senhor com aquilo que você tem. Às vezes você não tem as mesmas condições que aquela mulher, mas esteja disposto a servir ao Senhor com aquilo que você tem. Ela serviu ao servo do Senhor com aquilo que ela tinha, que ela podia. Ela podia fazer aquilo. E ela serviu. Segundo, seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes Deus tem te mostrado as coisas, Deus te direciona, mas você tem sido resistente a ouvir a voz do Senhor. E Deus sabe a maneira que Ele quer que você o sirva. Deus sabe a maneira que Ele quer te usar. Terceiro, seja sábia, seja sábio. Quarta, não faça as coisas para Deus por interesse. De que Ele te abençoe, de que Ele te prospere, de que Ele te dê isso, aquilo. Não faça moeda de troca com o Senhor. Porque Ele te ama tanto que olha para mim e para você e vê que realmente chega um momento em que nós precisamos da intervenção do Senhor nas nossas vidas. Que chega um momento que se não for o Senhor, a gente não suporta. Que chega um momento que se não for a graça do nosso Deus, a gente desmorona. E sabe, nessa noite, o Senhor quer trazer à lembrança aquele sonho que você teve, porque agora é o tempo determinado por Deus para que aconteça. Tenha as atitudes daquela mulher. Creia, tenha fé. Tenha fé no seu coração. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. E que nessa noite você possa ser edificado. Que nessa noite você possa ver o quanto Deus se importa contigo. O quanto Deus, Ele traz à memória aquilo que um dia você pediu. Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu. Saia dessa live nessa noite e ao orar ao Senhor, já agradeça a Ele dizendo obrigada, Senhor, porque o Senhor não se esqueceu. Eu quero encerrar com essa palavra. Deus não se esqueceu. Você pode até ter se esquecido, mas Deus não esqueceu. Amém.